Ressala, Rio de Janeiro, tenho o prazer de entrevistar hoje o Nelson Lopes Queiroz, ele que se auto-intitula um viajante experimental. A mini bio do Nelson é enorme, quem quiser me fala que eu mando. Ele é engenheiro, estudou história, história da arte, turismo, agora está cursando arqueologia, mas o que ele mais gosta, na verdade, é de experimentar novos lugares. Seja muito bem-vindo, Nelson. Obrigada por ter topado falar com a gente. Obrigado, Melina. É um prazer estar aqui com você. Nelson, começar perguntando a respeito da sua visita ao Irã. Eu vi no seu Instagram que tem muitas referências à sua visita ao Irã. Qual era a imagem que você tinha do Irã e qual é a imagem que você tem agora? Bom, a imagem que eu tinha do Irã era de um país fantástico, coberto de história, uma história milenar, uma história que eu já queria conhecer há muitos anos. Desde criança eu acompanho, eu me lembro muito bem, eu era muito pequeno. A Revolução de 79 foi uma coisa que me impressionou muito. Eu via aquelas pessoas lutando por direitos, lutando por igualdade. E aquilo me despertou uma curiosidade muito grande pelo Irã. E aí eu passei a descobrir o Irã. Então eu fui estudar a história antiga do Irã, que foi o que mais me interessou. E a partir de então eu passei a me dedicar muito, intensivamente, a estudar a história dos Aquemênidas, a estudar a história dos Sassânidas, principalmente esses dois. E um dia eu queria ir no Irã. Quando é que isso vai acontecer? Quando eu posso ir? Então pintou essa oportunidade do ano passado e eu consegui ir até lá, e aconteceram aqueles envolvimentos com aqueles ataques, né, dos Estados Unidos e de Israel. Minha viagem foi nessa quase época? Então, eu comprei minha passagem um pouco antes. E estava tudo certo, eu ia ao Irã, eu ia fazer meu roteiro. Eu gosto muito de viajar sozinho, porque eu faço meu tempo, eu faço o meu momento, eu sei onde eu vou, eu estudei aquilo exaustivamente, sabe? Mas, em cima da hora, aconteceu aquilo tudo e o governo iraniano, para que o turismo, ficou muito em baixa, né? A demanda caiu muito, a procura pelas visitas ao Irã, e eles passaram a exigir o acompanhamento de um guia, de uma agência de viagem. Então eu tive que contratar um guia. E foi assim, uma experiência espetacular. O meu guia foi fantástico. Eu tive um guia e um motorista, né? Eu fiquei no Irã durante quase 30 dias, quase um mês, né? Até 15 dias o visto para brasileiros é gratuito, você pode se deslocar livremente, não há problema nenhum. Mas a partir de 15 dias o visto é pago. E eu, com 15 dias, evidentemente, eu não ia conseguir ver o que eu queria de Irã, que era muita coisa. Então, eu contratei esse guia e fizemos uma viagem de aproximadamente 8.000 quilômetros, passando pelos locais arqueológicos, históricos e culturais que eu tinha vontade de conhecer há muitos anos. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. O Irã é um lugar espetacular, assim, acho que pouco explorado por brasileiros, mas que merece um carinho, merece, assim, é uma história fantástica, de geração em geração em geração, sabe? Assim, eu me encantei, voltei de lá, assim, feliz, muito feliz, espetacular. Foi indescritível, foi uma coisa assim, foi maravilhoso, foi tudo maravilhoso. Para quais cidades você foi? Olha, eu visitei, além das principais cidades, como Isfahan, como Kerman, como Iaz, como Shiraz, eu visitei cidades menores, eu visitei ruínas isoladas, eu visitei cidades pelo interior do país. Eu comecei indo para o norte, fui até Tabriz, né, que é a capital do Ilkhanato Mongol, que era um lugar que eu também tinha muita vontade de conhecer, o Souk de Tabriz, o Bazar de Tabriz. Eu sempre, desde jovem, eu ouço falar que o Bazar de Tabriz realmente é o mais espetacular do mundo, e realmente é. O Bazar de Tabriz é fantástico. Tabriz é uma cidade espetacular. E depois eu fui voltando. Ao norte eu fui até Tabriz, que já fica no Azerbaijão iraniano, né? Uma cidade de maioria turca, né? Inclusive muitos turcos em Tabriz, né? E isso me surpreendeu. Eu não sabia que essa quantidade de turcos era tão grande, falando turco, né? E aí eu fui descendo e fui ao sul, eu fui até Firuzabad, se não me engano, que é uma cidade sassânida, né, no sul do país, e depois retornei para Teherã. Eu iniciei em Teherã, aí subi, fui ao norte, voltei pela fronteira com o Iraque, fui até lá ao sul, na região de Fars, né? Eu fiquei baseado em Shiraz, fui até Firuzabad, e depois eu voltei para Teherã, passando pelas cidades mais conhecidas, né, como Isfahan e Yazd e Kerman. Foi fantástico, tudo fantástico. Nelson, a mídia ocidental pinta o Irã de uma maneira não muito elogiosa. O que você viu lá é muito diferente do que a gente lê nos jornais? É um pouco diferente. Eu acho que existe um exagero muito grande
contra o povo iraniano. A gente tem assim uma ideia de que o cara é xiita, né? Parece que um xiita é um comedor de perna de criança, né? Como se diz. Não vi nada disso. Eu vi um povo carinhoso, um povo afetivo, um povo amigo, um povo querendo agradar o tempo todo, sabe? Por exemplo, um exemplo que eu vou te dar. Em alguns lugares que eu chegava, os sítios arqueológicos estavam fechados, ou em reforma, ou com pessoas trabalhando. E assim, o meu guia, muito gentilmente, pedia a essas pessoas, e as pessoas tinham o maior prazer, sabe, os restauradores, os artistas, os construtores, os arquitetos, os engenheiros, então eles abriam às vezes os locais para que eu visitasse, conversavam, me mostravam, tinha o maior carinho em mostrar, não, aqui a gente está reparando esse detalhe, que isso aqui caiu devido a um terremoto, ou caiu devido a pelo passagem do tempo mesmo, então a gente está restaurando aqui e tal, e queria conversar, queria abraçar, queria foto, sabe? Chamava para almoçar, chamava para ficar na casa, para ir visitar, foi muito bom. Eu fiz muitos amigos no Irã antes da viagem, sabe? Eu fiz contatos pelo Facebook, pelo Instagram, por redes sociais, e conheci muitas pessoas no Irã. E com essas pessoas eu ia pegando dicas, eu ia pegando informações, vale a pena visitar isso? Isso. Muitas delas nem conheciam os lugares que eu fui. E tampouco sabiam as histórias dos lugares que eu fui visitar, mas foram todos cordiais, me ajudaram, sabe? Me mandaram roteiros, me indicaram guias, me indicaram lugares. Foi assim, eu não tenho o que reclamar do Irã, me surpreendeu assim positivamente, eu achei fantástico. Um dos pontos que o Ocidente gosta de bater é com relação à mulher iraniana. O que é que você viu lá que você pode me contar? Olha, eu vi mulheres iguais às mulheres daqui. Eu não vi mulheres diferentes das mulheres daqui. Algumas usando o hijab por força de lei, né? Mas muitas delas não usando. Não usando? Não usando. Eu vi muitas não usando, né? Me parece que depois do ocorrido aí há 2 anos atrás, 2022, a exigência legal continua existindo, né, do uso do hijab, mas houve uma flexibilização, então muitas não estavam usando o hijab, sabe? Então assim, eu não vi nada de diferente, gente normal, gente como a gente, não existe assim, não, poxa, aquilo ali é um regime que aterroriza as pessoas, eu não vi essas coisas, sabe? Pode ser que exista, mas assim, tem um cara que eu gosto muito, que é um antropólogo americano chamado Clifford Geertz. Esse cara fala o seguinte, que para você entender uma cultura, você tem que viver essa cultura, sabe? Então assim, quem pode falar do povo iraniano é o povo iraniano, né? Assim como quem pode falar de favela é quem mora na favela. Quem pode falar de roça é quem mora na roça. Então, assim, eu acho que quem pode falar sobre o Irã é o povo iraniano. Ele é que tem a competência e a chancela para falar sobre ele próprio, né? Eu acho que a cultura de um país pertence àquele país, então só as pessoas de lá podem falar com propriedade. A gente pode falar qualquer coisa, né? Qualquer bobagem, qualquer né? bobagem a gente pode livre. falar, mas assim, inclusive as nossas percepções, mas que elas tenham validade, eu acho que não. Acho que quem tem a validade para falar é o povo iraniano. Antes da gente começar a gravar, né, na nossa pré-produção, porque existe uma pré-produção, você falou que assim, que existem 2 tipos de viagem. Aquele tipo de viagem que você vai e não sabe nada e se surpreende, e o tipo de viagem que você estuda a história, estuda a cultura. Qual tipo de viagem você fez para o Irã? Você se preparou para essa viagem? Então, é o que eu sempre falo, as pessoas podem ir, vou dar um exemplo da França, né? As pessoas podem ir à França para olhar a Torre Eiffel, tomar um champanhe, comer um crepe, né? E não sabe nada da França, tá ali, é super válido, a pessoa pode fazer isso. Mas se ela sabe o que foi a Revolução Francesa, quem foi Napoleão Bonaparte, como se deu a conquista da Gália, isso para mim é muito mais enriquecedor. Você consegue explorar muito mais aquele local, muito melhor aquele país. E na história do Irã não foi diferente. Eu estudei o Irã, sabe? Eu estudei as culturas, eu estudei todas as dinastias que tiveram no Irã, tanto medievais como antigas, sabe? E até as contemporâneas. Eu vim até a Revolução de 79 estudando e também um pouco do regime atual, né? Tanto que no final da minha viagem eu fui visitar o mausoléu de Khomeini, né? Então, foi a última coisa que eu visitei no Irã, porque é bem próximo do aeroporto, já ia embora, não, eu quero visitar o mausoléu de Khomeini. E aí o meu guia, não, vou te levar lá para você conhecer. Então, assim, você estudando, existe o lado bom, mas também existe o lado ruim, que é o lado de que você não se surpreende com muita coisa, né? Você está assim, tão preparado, você sabe tanto daquele assunto, você estudou, você leu. Poxa, eu li aí talvez uns 40 livros para ir ao Irã.
É mesmo? Por aí, mais ou menos, cara. E aí, assim, você vai tão preparado que às vezes não se surpreende. Você não se surpreende. Você chega lá e você sabe exatamente o que você vai ver. E isso tem o seu lado ruim. Às vezes, em alguns locais, o guia me levou, não estava no meu roteiro. A vila de Abiané, por exemplo, foi uma delas, que é uma vila, não sei se você conhece, Não. é uma vila toda vermelhinha, assim, maravilhosa, um lugar... Existem algumas vilas, Massulê, Abiané é uma delas. E eu me surpreendi, porque eu não estava no meu roteiro, não estava preparado, então eu me surpreendi. Isso é legal? É legal, mas para mim eu ainda acho que vale a pena a gente se dedicar e estudar o que a gente vai visitar. Você, na sua viagem, sentiu a Pérsia Antiga em alguns lugares? Muitos E de lugares, que maneira? Muitos lugares. Eu senti a Pérsia Antiga nas ruínas, nos palácios, em algumas... Depende do que a Pérsia Antiga, até que momento, né? Porque a Pérsia, ela é persa até o Reza Shah, né? Até 1935, ela é persa, né? Ela vira Irã com o Reza Shah, pai aí do Shah Reza Pahlavi, né? Ele que transforma o Irã em Pérsia, e a Pérsia em Irã, porque ele diz que o Irã é muito mais do que a Pérsia. Existem outros povos que habitam o Irã, que não somente os persas, né? Então ele muda essa visão de Pérsia para Irã por causa disso, por uma demanda da população, inclusive, né? E assim, eu me senti persa no que estava escrito, na caligrafia, eu me senti persa em algumas coisas que eu comia. Eu comi coisas fantásticas, coisas completamente diferentes. Que Por eu tive, exemplo? né? Por exemplo, eu comi um doce feito de... Eu não me lembro, não vou me lembrar o nome agora, mas ele era feito de carne de pescoço de ovelha, açafrão e iogurte. Eu fiz inclusive um vídeo, assim, eu achei aquilo uma sobremesa, era um doce fantástico. Eu jamais poderia comer alguma coisa desse tipo em qualquer outro lugar que não fosse no Irã. Então, por exemplo, foi assim, uma experiência espetacular, uma experiência gastronômica, que é um outro tipo de turismo, né, que é o turismo gastronômico. Eu sei que eu estou errado, porque existem pessoas que viajam para o turismo gastronômico. Eu tenho amigos que viajam só para comer. Isso não faz muito parte da minha história de viagem, porque não me sobra muito tempo para apreciar restaurantes e comidas diferentes. Mas dessa vez, como eu estava com guia, eu tinha que ir no tempo deles, entendeu? Então eu aproveitei muito essa parte gastronômica, que é uma coisa que eu geralmente não faço, porque eu me canso muito, estou muito cansado, então quase não sobra tempo para comer. Eu geralmente visito, vejo, leio, boto na minha cabeça, sabe? E de noite eu estou morto, durmo, geralmente não saio à noite. Mas dessa vez não. Eu tomei muito chá, eu via que eles eram muito calmos, eles tinham muita paciência, então eu precisei entrar no tempo deles, sabe? Então eu participei de eventos gastronômicos que eu não faria se estivesse viajando sozinho, sabe? Comi muito cordeiro, que é uma coisa que eu gosto e que nós não temos muito hábito de comer no Brasil. Comi assado, comi cozido, enfim. Cara, Melina, foi fantástico, foi espetacular. Eu tô vendo pelo brilho nos seus olhos que você ficou apaixonado pelo Irã. O que você gostou mais? Fiquei muito. Olha, eu gostei muito do calor das pessoas, foi muito legal. O acolhimento que o Irã me deu foi um acolhimento muito bom, foi muito bom, sabe? Além de tudo que eu esperava ver, já estava proposto, como eu te disse, isso tudo já estava proposto, já sabia o que eu ia ver, sabe? Mas assim, esse carinho, esse calor das pessoas me emocionou muito, muito. Você foi num tempo crítico, até eu diria especial, que é essa guerra dos 12 dias, né? Que Israel diz que ganhou, mas o Irã também acredita que ganhou. O que as pessoas falavam com você a respeito desse episódio? Não conversamos muito sobre Nada? isso, não, porque não houve muito tempo para conversarmos sobre isso. Eu me lembro que nós passamos de carro no retorno para Teherã, para aquela base aérea que os americanos atingiram, né, em profundidade e tal. Mas aí o meu guia falou, não filme aqui, não pode filmar, e eu respeitei, evidentemente, mas assim, pouquíssima coisa a gente falou sobre isso. Existe um temor na população, né, e principalmente com as pessoas que eu conversava antes de ir, né, com os amigos que eu tinha feito antes de ir. Alguns me recomendavam que não fossem, outros já diziam, não, já tudo começou a funcionar, os aeroportos já estão abrindo, os sítios arqueológicos já estão abertos, porque o meu medo era ir e estarem fechados, né? Imagina se eu vou a Persépolis e Persépolis está fechada, né? Então essa era uma preocupação. Mas como não foi tão próximo, houve tempo hábil de que as coisas fossem reabertas.
Uma coisa que me surpreendeu muito no Irã e a preocupação deles com o patrimônio histórico do país. Quando eu visitei o museu em Teherã, o Museu Nacional, uma parte estava fechada, mas eu vi as fotos de como eles protegeram os monumentos. Eles pegaram as estátuas, os monumentos maiores que não poderiam ser transportados e colocaram sacos de areia, cobriram com papel alumínio, protegeram os artefatos de uma maneira assim fantástica, sabe? Para que eles não fossem atingidos por nenhum tipo de bombardeio, ou de abalo, ou de, sabe? Era uma proteção. Eu tenho as fotos, depois eu posso te mostrar desses objetos sendo protegidos. Sabe, protegidos, e o carinho dos museólogos, o carinho dos arqueólogos com esses artefatos, com essas peças que contam a história do seu país, né? Foi assim, me surpreendeu isso muito. E você registrou a sua viagem, né? Quem quiser ver os registros dessa sua viagem, está disponível onde? Está disponível no Instagram, @NelsonLopesQueiroz. Está tudo lá, conta a história. Existem vídeos, fotos, relatos. Tem, assim, muitas perguntas, muitas respostas. Existem partes que estão ligadas também à arqueologia bíblica. Olha, né? Que interessante. Existem muito, por exemplo, Esther, narrada na Bíblia, né? Rainha Esther, casada com Xerxes, né? Chamado Assuero. A tumba dela, o mausoléu de Esther, está no Irã, né? Então ele é visitado por cristãos, por muçulmanos e por judeus, né? Porque as três religiões compartilham da mesma origem, né? Então Esther está lá. Outro é Daniel, o profeta Daniel. Opa. A tumba do profeta Daniel está em Susa, né? No sul do Irã, numa região onde foi a guerra do Iraque, né? Onde Saddam Hussein disse que pertencia ao Iraque naquela época, né? Na década de 80, ele dizia que aquela região de Susa era parte do Iraque, era parte da Mesopotâmia, embora estivesse fora do Entre Rios, pertencia ao Iraque, então essa região toda teve em conflito. Susa foi uma cidade que teve em conflito milhares de vezes, né? E a tumba do profeta Daniel está lá. Uma das possíveis tumbas do profeta Daniel, né? Porque eu já visitei a tumba do profeta Daniel em Samarcanda, no Uzbequistão, existe tumba do profeta Daniel no Iraque, enfim, mas parece que como Ciro liberta os hebreus do cativeiro da Babilônia, é muito provável que Daniel tenha vindo com a corte, né? E se instalado na Pérsia, né? Então é muito provável que essa, historicamente, seja a verdadeira ou a histórica tumba do profeta Daniel, né? Também venerado por cristãos, islâmicos e hebreus, judeus. Exatamente. Nessa sua viagem, você encontrou outras pessoas como você, turistas interessados em arqueologia, quem sabe arqueologia bíblica? Não. Quando eu desci do meu voo, eu só embarquei, na verdade, o meu voo só foi confirmado no aeroporto do Galeão. Eu cheguei no aeroporto, meu terceiro trecho, Dubai-Teherã, não estava confirmado. Foi confirmado por telefone e só eu fiz o visto, né, no desembarque. Então, assim, os turistas estavam muito poucos. Talvez por esse motivo o governo iraniano tenha deliberado que era necessário o acompanhamento de uma agência de viagem para dar uma sustentada, né, dar uma segurada no setor do turismo no Irã, que agora já começou a voltar, né, novamente. Logo depois que eu saí de lá, quando eu estava no Irã, os guias falavam entre eles, existiam 80 turistas no Irã. É muito pouco, né? 80 pessoas só visitando o Irã junto comigo. Esse movimento ocidental, muito americano, você acha que prejudica o Irã? Eu acho que prejudica, claro que prejudica. Às vezes a gente tem uma ideia que é vendida de que o Irã é um país perigoso, que o Irã é um país inseguro, que o Irã é um país de terroristas, e na verdade não é nada disso, né? O Irã é um país como outro qualquer, tem seus problemas, como todos os países, sabe? E a imagem que às vezes se faz do país é uma imagem muito diferente da realidade do que ele é. Você viu um país colorido? Eu vi um país colorido. Eu vi um país de muitas cores, muitos sabores, muitos odores, sabe? Os sucos, andar nos bazares é uma experiência. Só quem já foi num bazar sabe o que é um bazar, suco, né? É um mercadinho, né? O suco é o bazar, né? O bazar. De rua, né? Não, os grandes bazares, né? Existem bazares como o de Istambul, como o de Teherã, existem diversos pelo mundo, em Damasco, né? Mas o de Tabriz realmente é um bazar, assim, fora do normal, é fantástico.
Teherã também tem o maior shopping do mundo. Não sei se você chegou a visitar esse shopping. Não, eu visitei só a parte histórica e arqueológica, realmente, e cultural. As coisas modernas, eu acho que eu não visitei nada, assim, mais contemporâneo e moderno. Porque o meu interesse, na verdade, era o antigo, sabe? Então, o que eu me dediquei foi visitar os locais. Eu até cheguei aí num shopping só para mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é um shopping center. Igual o shopping center de qualquer lugar, Nova York, Rio de Janeiro, sabe? É a mesma coisa, igual. Mas não era o objetivo do que eu queria visitar, entende? É uma viagem cara? É caro comer no Irã? Não, o Irã é um país relativamente barato, né? O que se torna caro é a viagem, né? Que é uma viagem cara. E se você for contratar um guia, né? Porque aí você tem que estar acompanhado por uma pessoa e se torna caro. Mas se você for visitar o Irã por sua conta, que é possível, você pode alugar um carro em Teherã e visitar o Irã, não há problema nenhum, sabe? É fácil de se locomover, não é complexo. O que é complexo é que às vezes não vai estar escrito nem em inglês e o alfabeto não é o alfabeto latino, né? Então, às vezes, você pode se confundir, mas se você estiver preparado e souber onde você vai, você consegue ir. O que acontece é que o guia te abre algumas portas, sabe? Por exemplo, eu cheguei numa mesquita, a mesquita estava fechada. Aí ele dá um berro lá, chama o vigia abre e tem o maior carinho, te mostra as coisas, te mostra os detalhes, sabe? Então, eu visitei uma mesquita que ela está concorrendo a entrar como na lista da Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, e ela tinha uma parte metálica. Então a Unesco não reconhece, não escreve dessa forma. Então estava uma obra muito grande para retirada dessas coberturas metálicas, para fazer sombra, né, para o pessoal não ficar no sol, né? Então estava fechada, mas aí ele chamou o rapaz, o senhor veio, abriu, me mostrou as inscrições, com maior cortesia, foi cordial, foi muito bom. Eu não tenho nada para falar. Foi tudo maravilhoso. Você passou quantos dias no Irã? Eu passei quase um mês. Eu cheguei no dia 4 de novembro. Estava tendo a festa de comemoração de 45 anos da invasão da Embaixada dos Estados Unidos. Eu cheguei num momento turbulento. Da Guerra dos Reféns, né? Exatamente. Estava fazendo 45 anos desse evento. Então, eu fui para as ruas, eu vi a manifestação, sabe? E, enfim, não participei ativamente porque não era o meu objetivo. E, como eu te disse, quem pode falar daquilo é o povo iraniano, né? Então, tem como você trazer um contexto histórico aqui para as pessoas que estão ouvindo? Então, o que foi a Revolução Iraniana? O Irã, o povo estava muito insatisfeito com o regime vigente até então, né, do Shah Reza Pahlavi. Muito ocidental. Muito ocidentalizado. Parece que ele teria aberto as portas do Irã muito para o Ocidente, teria ocidentalizado demais os costumes e a população não estaria satisfeita com esse modelo sendo implantado, né? Então, o Shah é exilado, né? O Ayatollah Khomeini volta do exterior, volta da França, assume o poder, né? E, por acaso, os Estados Unidos vão conceder uma visita ao Shah para um tratamento médico nos Estados Unidos. E a população se revolta com isso e invade a Embaixada dos Estados Unidos em protesto, né? Lembrando do episódio Mossadegh, né, que era um primeiro-ministro que havia sido colocado no poder, que nacionalizou o petróleo, nacionalizou algumas coisas que estavam na mão da Inglaterra e dos Estados Unidos, principalmente o petróleo. E ele é derrubado com apoio, aparentemente, da CIA, aparentemente da Inglaterra, e o Shah Reza Pahlavi volta a ter um poder muito grande que ele tinha perdido com esse primeiro-ministro. Então tudo isso foi revoltando aos poucos a população, esse episódio do Shah nos Estados Unidos, a derrubada do primeiro-ministro, isso foi criando uma revolta muito grande na população que apoiou a revolução e a volta do Ayatollah Khomeini. Isso é o que a história diz pra gente, né? E agora o filho do Shah parece que está querendo se envolver, né? Insuflar protestos. Parece que está, né? Mas assim... Você conversou com algum amigo iraniano seu a respeito disso? Não, porque quando eu estava lá, esse movimento ainda não agora. Estou perguntando se você mantém contato com eles. Não, porque agora não estou tendo contato, porque... Problemas de internet. Não estão conseguindo contato, porque a internet está bloqueada, está derrubada nesse momento, eu não consigo conversar com eles. Então eu até me preocupei, mandei mensagem, como vocês estão seguros, como é que está a situação do país, mas nenhum deles me respondeu, absolutamente nenhum. São mais ou menos umas 40 pessoas que eu me comunico de lá, sabe? Então, se comunica em inglês? Em inglês, o meu guia, por exemplo, falava em espanhol, então eu me comunicava em espanhol com ele. Ele tinha feito um curso de espanhol e fazia era um espanhol muito bom, muito fácil de compreensão.
e o resto em inglês. Mas não é a maioria da população que fala inglês. Eu senti que em alguns lugares, assim, principalmente nos sítios arqueológicos, uma coisa que eu senti é a falta de informações em inglês. Às vezes não tem, sabe? Então só tem realmente fácil, eu tinha que pedir tradução. Nelson, como eu te apresentei como um viajante experimental, eu quero saber a respeito das suas outras viagens. Você me disse que fez viagem para o Líbano, viagem para a Síria. Fala um pouquinho para mim. Então, eu gosto muito de viajar, faço isso há muitos anos, sabe? Minha primeira viagem, que eu me lembro, foi feita em 79, faz muitos anos, né? Que eu viajei com uma avó para visitar um tio meu que morava em Belém do Pará. E eu lembro que eu fui naqueles voos do Correio Aéreo Nacional, do CAN, aqueles aviões que vão subindo, vão descendo, não são pressurizados, um avião de guerra, né? Tem que tossir. A gente vai voltar. Tudo bem. Quando a água entra de um jeito... Quiser voltar a resposta? Não lembro onde eu parei, mas vamos lá. Então, em 79, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de avião. Eu fui para Belém do Pará num avião da Força Aérea do Brasil, né, Força Aérea Brasileira, pelo Correio Aéreo Nacional, porque eu tinha um tio que servia em Belém e eu fui com a minha avó. Então a gente decolou aqui do Galeão Velho e foi até Belém. E aquilo era um avião não pressurizado, era um avião que ia parando, que levou 12 horas para chegar em Belém. Ele parava e cada vez que ele parava pelo interior do Brasil, eu pensava assim, putz, eu gosto disso, isso é legal. Sabe, eu via aquelas pessoas, eu via aquela gente diferente. Quando eu cheguei em Belém, eu vi um costume completo. Eu era criança, mas eu vi um costume de pessoas totalmente diferentes do que eu estava habituado aqui. Eu via pessoas torcendo para times que não eram Flamengo e Fluminense. Isso aí me surpreendeu muito. E existe vida fora do Rio, né? Existe vida fora do Rio, sabe? Então eu falei, eu gostei disso. Eu quero isso, sabe? E então, assim, aí na época da faculdade, foi interessante. Eu me envolvi, eu via que o pessoal que fazia política estudantil, fazia teatro, fazia coral, esse pessoal viajava muito. Eu falei, poxa, eu vou me integrar a isso. Aí comecei a participar de grupos dentro da universidade que me proporcionavam isso. Então assim eu fui conhecendo o Brasil. Eu viajei para todos os estados do Brasil, eu conheci gente de tudo que é lugar no Brasil. Eu viajei até para o Chile, eu fui de ônibus. Uau. Uma viagem Rio-Santiago de 72 horas de duração, sabe? Então, e aí aquilo foi amadurecendo, aí eu comecei a fazer as viagens tradicionais, fui a Machu Picchu, fiz aquele caminho Inca andando até lá o Peru, e comecei pelos países da América do Sul, e depois eu fui ampliando esses horizontes, né? E viajei para outros lugares, mas assim, o Oriente, por que eu gosto do Oriente? Porque são culturas muito diferentes da nossa, né? Então, assim, são mundos muito distantes, sabe? Você ir para a China, você ir para a Coreia, você ir para a Tunísia, você ir para a Síria, você sabe? São locais que têm uma cultura de vida, um modo de vida muito diferente do nosso. Então a gente ouve falar, mas só quando a gente entra naquele universo é que a gente vê a diferença que é. A Índia, por exemplo, foi uma surpresa fantástica. Ir à Índia foi assim, uma experiência, sabe? As crianças te abraçam, as crianças querem carinho. Tem um episódio muito bacana na Índia, que eu fui com meu pai, viajei muito com meu pai. Teve um garotinho que chegou assim pra gente, posso guiar vocês? Aí eu falei, você não quer esse moleque comigo? Mas tudo bem, o moleque veio atrás de mim, ficou comigo, passou o dia inteiro. Aí no final da tarde eu falei, vou dar uma grana nesse garoto, né? Aí eu tirei um dinheiro do bolso, fui dar ele virou pra mim e falou assim, não, Chivão, o nome dele, lembro até hoje. Ele falou assim, poxa, eu não quero dinheiro não. Eu falei, não quer dinheiro? O que você quer? Será que você pode me comprar um livro? Eu tô aprendendo inglês, eu preciso estudar. Dá pra você me comprar um livro? Bacana. Porra, cara, aquilo sabe, foi assim, até chorei. Porque foi assim, tão emocionante, o menino me pediu um livro. Aí custava assim, $1 um livro, sabe? Aí eu comprei a coleção toda para ele, dei a ele botou debaixo do braço e foi embora. Então são essas experiências que a gente guarda, esse carinho, né, que faz a gente querer sempre estar descobrindo novos mundos, conhecendo novas pessoas, sabe? Eu gosto de sentar, conversar, sentar numa praça. Chegam pessoas que sabem que não tem nada a ver com nada, nem sabe que você é. Aí quando você fala que é brasileiro, teve um lugar que eu fui agora, no Azerbaijão, tem uns 2 anos. Eu fui visitar um castelo, tinha um senhor que era o vigia do castelo. Quando eu falei que era brasileiro,
ele me escalou a seleção brasileira de 1958. Aí que nem eu lembrava mais. Ele escalou Zizinho, Vavá, não sei quem, não sei quem. Eu falei, putz, que barato. Ele sabia o nome, ele falava assim o nome como se fosse uma música, né? Numa sequência decorada, né? Aí eu falei, caramba. Mas assim, não é bom que a gente seja lembrado só pelo futebol, né, cara? Eu queria que em algum momento o brasileiro, fosse lembrado por outra coisa além do futebol. Mas a gente ainda é muito lembrado pelo futebol. Tanto que agora, nessa viagem ao Irã, muitas pessoas, quando eu falava que era brasileiro, eles me perguntavam. Eles falavam esses nomes. Uma coisa curiosa, né, que eles me perguntaram, um garoto me perguntou, e você? Eu perguntava, quem você conhece do Brasil? Aí ele falava os de sempre, né? Ronaldo, Romário, esse pessoal. Aí ele perguntou pra mim, e você? Quem você conhece do Irã? Aí eu falei, pô, conheço Ciro, Dario, Camis. Aí ele não, esses não vale. Esses são muito antigos. Buscar na história não vale, que era né? alguém de agora. Aí eu lembrava que tinha um atleta de halterofilismo e de wrestling, né, que é o esporte nacional no Irã. Eles praticam isso lá, né? Mas eu não lembrava. Pô, tem o cara lá que ganhou o halterofilismo. Aí ele, pô, é isso mesmo. Ah, então você conhece. Eu falei, legal. Eu não queria falar nome de políticos, né? Então, eu me lembrei desse detalhe e foi, assim, muito engraçado, muito curioso. Nelson, nessas suas viagens, você sempre foi bem tratado por ser brasileiro? Pelo contrário, eu só fui bem tratado por ser brasileiro. Exatamente. Eu sempre fui bem tratado por ser brasileiro, principalmente no Oriente. Sabe, o carinho que eles têm conosco é muito grande. Você acha que isso é por quê? Eu acho que é pela nossa receptividade, ter recebido muitos imigrantes no passado. Uhum. Nós recebemos sírios, nós recebemos libaneses, nós recebemos árabes, né? Nós recebemos muitas pessoas do Oriente aqui, na década de 20, principalmente, por aí, nesse início. Na Primeira Guerra Mundial, né? Muitas pessoas vieram para cá e se instalaram e mantêm relações com os seus parentes, né? Então, quando eles sabem que a gente é brasileiro, eles têm um carinho. Por exemplo, quando eu estava na Síria, eu tive que atravessar em guerra, né? Eu fui na Síria, estava em alta guerra. O Bashar al-Assad ainda estava no país, estava no poder. Isso? Talvez uns 4 anos atrás, mais ou menos, 2000, antes da pandemia um pouco. Aí eu cruzei pelo Líbano, né? Cruzei por terra, foi complicadíssimo entrar na Síria. Teve que um agente de turismo do Líbano me levar até a fronteira, um da Síria me pegar na fronteira, cruzar a fronteira, e assim, para chegar da fronteira do Líbano a Damasco, a gente passou assim por uns 30 pontos do exército, sabe, de vistoria. Aí o meu motorista falava assim, ele é brasileiro, pô, o soldado abriu um sorriso, sabe, cara? O soldado abriu um sorriso, o cara fuzil, sabe, com aquele armamento, tanque de guerra. Então, assim, é um privilégio ser brasileiro nesse momento, sabe, cara? A gente é recebido muito bem. É muito bom ser brasileiro nesse momento. Você acha que a gente se afina culturalmente com os povos do Oriente Médio, nós brasileiros? Acho que em alguns aspectos. A nossa cultura é uma cultura bastante diferente, né? Bastante diferente. Uma das coisas curiosas que eu falei com o meu guia até uma vez, falei, cara, vocês têm preocupações? Eu criei uma certa intimidade com ele, né? A gente tem algumas preocupações no Brasil que você não tem aqui. Por exemplo, você deixou seu carro estacionado e foi me mostrar uma ruína, certo? Em momento nenhum passou pela sua cabeça que quando você voltasse, o seu carro poderia não estar aí. E isso na nossa cabeça no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu moro, a gente fica preocupado com isso. Eu parei ali, será que meu carro vai estar lá? Será que roubaram? E isso não passa. Aí ele virou para mim assim, mas existe essa possibilidade? Eu falei, existe. Pois é. Isso nunca passou pela cabeça. Sabe, esse tipo de cultura é que a gente tem diferente, sabe? Então essas coisas é que a gente aprende viajando. A gente aprende muito viajando. Uma viagem é um aprendizado muito grande. É uma pena que as pessoas viajam pouco. Se elas pudessem viajar mais, é enriquecedor. É muito enriquecedor. É um instrumento de desenvolvimento pessoal, né? Sem dúvida. É um aprendizado, assim, fantástico, né? E vale a pena, como eu sempre digo, vale muito mais a pena você ver apenas uma vez do que você ouvir falar 1000 vezes, né? Pô, não, ouvi falar, mas fui uma vez só. Te juro que ter ido uma vez só valeu muito mais a pena. Qual país está no ranking, no topo do ranking? As suas viagens? Depende, né? Depende em que sentido, né? Eu acho que o Irã foi muito bom. Foi, assim, uma experiência... Então o Irã está no primeiro lugar. E segundo? Tá lá no top, tá lá em cima. Eu gostei muito. Eu gosto muito de cultura antiga, né? Então esses países que têm uma cultura antiga me emocionam muito, sabe? Turquia, China, Egito. Esses países me emocionam muito.
Tem alguns que ainda quero visitar. O Iraque, por exemplo, está na minha lista de visitação. Ainda não fui, ainda não conheço. A Mesopotâmia é um outro sonho de visitação. Estou me preparando já também faz muito tempo, porque também tem uma história milenar, né? O Iraque é um país mais caro do que o Irã para se visitar. Mas assim, essa região do mundo me seduz muito, sabe? Há muitos anos. O Crescente Fértil ali é um lugar que é especial demais para mim. O que você viu no Líbano? Eu como no Líbano, metade libanesa, tenho que perguntar, né? O Líbano é um país espetacular. Mas a coisa que é um país, a Fenícia, né? O litoral libanês, né? Tanto Biblos, por exemplo, uma cidade que tem 8.000 anos de continuidade, né? Assim como Alepo, assim como Jericó, né? São cidades como Susa, né? São cidades onde a população vive continuamente há milhares de anos, né? Então, mas assim, no Líbano, especificamente no Líbano, a coisa que mais me surpreendeu foram os cedros do Líbano. Foi visitar aquela reserva que é assim, um pouco maior que um campo de futebol, né? Mas onde estão árvores assim, de 5.000 anos, sabe? São cedros gigantes, cedros antiquíssimos, assim, uma paisagem assim, diferente de tudo que eu já tinha visto, sabe? Eu fui a Baalbek, fui a outros lugares no Líbano, históricos, também arqueológicos, mas os cedros, e saber que dali foi tirada toda a madeira, né? Até as caravelas de Cabral eram construídas com cedros do Líbano, né? Então aquilo ali me emocionou. Assim, os lugares que me emocionam, esse foi um deles. Aquela plantação de cedros é realmente imperdível. Quem vai ao Líbano precisa conhecer. É espetacular. Tanto que o cedro está até na bandeira do Líbano, Está na bandeira, né? do Líbano, exatamente. E em vários pontos da literatura, né? Os cedros do Líbano, eles aparecem. Exatamente. Voltar falando do Irã, voltar falando do Irã, como é que você viu a diversidade religiosa? Você viu os judeus convivendo com muçulmanos? A questão das minorias, como é que foi a sua experiência lá? Não tive muita essa experiência, porque visitei muitas mesquitas, mas a maioria delas com muito poucas pessoas. Isso até me surpreendeu. Muito poucas pessoas em oração nas mesquitas. Eu achei que eu fosse encontrar um país mais religioso. Não encontrei. Encontrei um país não tanto religioso quanto eu imaginava. Me surpreendeu um pouco. Eu fui conhecer um pouco mais da cultura xiita, né? Lá no Irã. Eu fui apresentado a alguns valores xiitas e me interessei, e isso, posteriormente eu comecei a me dedicar a estudar um pouco sobre isso. O que é o xiismo, qual é a diferença do sunismo, quando ele nasce, como é que ele ocorre, como é que se dão... qual é a relação, né, dos imãs xiitas com a cultura iraniana. E isso me surpreendeu, essa baixa religiosidade da população, de forma geral, baixa, quando eu quero dizer baixa, pela quantidade de pessoas dentro das mesquitas, ok? Se as pessoas fazem sua oração dentro de casa, aí eu não sei dizer. Mas nas mesquitas elas eram poucas. E do cristianismo, visitei uma igreja armênia, né? Em Isfahan, tem uma igreja armênia muito, muito grande, muito tradicional lá, e a relação dos armênios com os iranianos, ela é uma relação pacífica, é uma relação de cordialidade. Como eu te disse, foi o que me pareceu, né? Então, essas religiões, sinagoga... Bom, os túmulos, o túmulo de Esther, por exemplo, é uma mini sinagoga, né? Que está lá protegida pelo Estado iraniano, conservada, preservada. Tinha um rabino lá tomando conta dela, sabe? Então, estava tudo bem, não vi nenhum problema com relação a isso. Não vi nada que me chamasse a atenção, nenhuma diversidade, nenhuma briga, nenhum desavenço. Não vi nada disso. E você teve contato com algum curdo, algum outra pessoa de minoria? Sim, tive contato, sentei, eu vi assim, os curdos que eu conheci eram idosos, aposentados, que estavam numa praça conversando, né? Então assim, poxa, eu vou sentar com essas pessoas, porque como eu disse, eu gosto disso. Então eu sentei, aí falei que era brasileiro, aí abre aquele sorriso, vamos conversar, aí bati um papo com eles lá, meu guia traduzido, evidentemente. E eles perguntavam o que eu estava fazendo ali, se eu gostei, o que eu já tinha comido, o que eu tinha feito, da onde eu estava vindo, para onde eu ia. Então, assim, umas coisas muito rápidas, sabe? Muito en passant, mas foi, assim, uma experiência diferente, uma experiência legal. Mas nada muito profundo, não tive relação, assim, profunda com nenhuma outra etnia no país, a não ser com os iranianos mesmo, entendeu? Os persas mesmo, de origem
persas. Você também é jornalista, né? Pela sua... Não, na verdade, assim, eu trabalhei no jornal há uns anos atrás e eu me lembro que o Supremo, né, decidiu, né? Eu não sei muito bem a história, mas quem já tinha trabalhado em algum jornal... Pela experiência, né? Porque, né, eu me lembro que na época da ditadura parece que eles caçavam as pessoas que não podiam, não eram jornalistas formados, não poderiam escrever, né? Justamente para não escreverem sobre o regime, sobre nada disso. Então, o Supremo decidiu que quem tinha alguma experiência podia ter o certificado e podia exercer a profissão regularmente. Eu aproveitei, levei os que eu tinha assinado no Ministério do Trabalho e eles me deram um número de registro para exercer a profissão legalmente. Não sei se o Senado cassou essa decisão do Supremo, não sei como ficou isso, mas isso foi em 2009. Mas assim, foi uma experiência que eu tive de pouco tempo, de 2 anos talvez. Você pensa em fazer algo jornalístico com relação ao Irã? Não passou isso pela minha cabeça. Eu tenho meus escritos, eu escrevo algumas coisas, eu faço meus próprios relatos, mas nunca pensei em fazer, em divulgar, de escrever artigo, de escrever livro, nada disso, não. Foi realmente um momento para o qual eu me dediquei intensamente, porque realmente me dedico intensamente. Assim, é um mergulho, sabe? Foi um mergulho na cultura iraniana, assim, nos últimos 4 anos... Aprendeu farsi? Não aprendi. Muito difícil, né? É muito difícil. Nem árabe eu sei, né? Que geral farsi. Na verdade é o mesmo alfabeto, né? A língua é diferente, mas o alfabeto é o mesmo, né? Ou muito parecido, né? Mas não aprendi. Será que é mais ou menos que nem... guardadas as devidas proporções, o espanhol e o português? Não sei. Algumas palavras eles me diziam que eram parecidas, mas não sei. Mas uma coisa que me surpreendeu, nas mesquitas, a maioria está escrita em árabe, né? Não está escrito em farsi. Não é. Está em árabe. Aquelas inscrições são em árabe, porque talvez pela chegada do Islã, seja do mundo tenha vindo do mundo árabe, então é em árabe. Não é. Eu achava que tudo que estava escrito em farsi. Não é persa, é árabe. Nelson, você acha que o seu conhecimento de história, ele ajuda a entender o mundo que a gente está vivendo? Claro que sim, ajuda muito. De que maneira? Ajuda muito, você se interessando, você lendo, você conhecendo a história passada, né? Quem não conhece a sua história está fadado ao erro repetitivo e contínuo, né? Então você precisa conhecer o que se passou no seu país para que as coisas ruins e erradas não aconteçam novamente, né? Eu acho que a história traz muito isso, você... diversifica e você amplia os seus horizontes lendo, né? É uma pena que as pessoas leem cada vez menos, né? Ou se não leem cada vez menos, leem cada vez coisas mais breves, né? A resposta, né, é muito imediata, né? São tempos líquidos, né? Exato, os tempos são líquidos e assim, a informação, ela vem muito fácil, muito rápida, mas muito curta, né? A pessoa tem uma informação muito fácil, né? Se eu quiser saber agora, por exemplo, quem foram os 12 imãs do Shim, do Decimano, eu consigo em 2 segundos. Só que eu vou ler aquilo e vai ser muito rápido. E a coisa não fica, né? Exatamente. E a escrita, eu acredito que a escrita, ela faz com que você memorize muito mais, que você compreenda. Porque a escrita faz num tempo mais lento e que torna o aprendizado mais assimilado, sabe? Então, eu vejo que as pessoas... Eu lido com jovem, né? Eu lido muito com jovem. Então, o que eu percebo é que a informação vem muito rápida, mas ela também sai muito rápida. E ela não fica, infelizmente. Vale a pena se organizar financeiramente até para viajar? Com certeza que vale. E viajar não é tão caro assim. Você acha que uma viagem equivale assim uma faculdade, por exemplo? Eu acho de aprendizado? Olha, uma faculdade não, mas eu diria que algumas cadeiras sim. Você consegue, você fazendo uma viagem, você consegue assimilar aquilo com... Sabe, porque você vê as coisas acontecendo, sabe? Você ouve falar. É quando você ouvir falar, você ler, é muito importante, mas você vê a coisa acontecendo. É muito especial. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Você pode ouvir falar de uma cremação hindu na beira do Ganges. Você pode ler 1000 livros falando de uma cremação hindu na beira do Ganges. Sabe? Mas você está lá e vendo descer aqueles corpos, desce assim, Milena, um atrás do outro, desce 1, 2, 3, descem milhares, sabe? Aquilo fica uma fogueira humana. Aí você vê aquelas pessoas colocando fogo, aquele ritual, os parentes, e alguns queimando com muita lenha, outros queimando com pouca lenha,
aqueles corpos sendo jogados no rio, a municipalidade recolhendo aqueles restos mortais semanalmente. Isso daí tudo faz a sua cabeça funcionar. Por que acontece isso? Por exemplo, uma coisa curiosa. É um outro estímulo. É um outro estímulo. Eu me perguntava, cara, por que uma pessoa tá queimando com 1 metro de lenha e outra tá queimando com 2, outra com 3? Aí eu percebi, me explicaram. Não, isso é o seguinte, a lei permite que você queime um corpo com no mínimo 1 hora de lenha, ok? Mas 1 hora de lenha não é suficiente para consumir um corpo todo. Você precisa de no mínimo 3 horas de lenha. Só que é caro. Então as pessoas usam o mínimo de lenha e o mínimo não decompõe o corpo todo. Então aquilo tudo é jogado no rio. Então por isso que de vez em quando a municipalidade vem para limpar aquilo. Então assim, essas coisas você não consegue, você pode estudar, mas você quando vê aquela coisa acontecendo, isso te traz um enriquecimento cultural muito grande, entendeu? E essas coisas que eu busco por aí. Você me falou que na Índia você conheceu pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso foi uma das coisas mais surpreendentes. Foi um lugar que me surpreendeu pelo desconhecimento. Eu não imaginava que poderia existir alguém no planeta. Eu nunca conheci uma pessoa assim. Um planeta que não conhecia Jesus Cristo. E na Índia foi onde eu vi isso acontecer. Conversei com algumas pessoas, pessoas muito simples. Mas né? Você perguntou? Perguntei à pessoa que estava comigo. Eu tive guia também na Índia, eu tive um motorista. E aí eu pergunta para ele sobre Jesus. Aí o cara, não adianta eu perguntar, ele não sabe te dizer. Ele não sabe quem foi, não faz parte da cultura dele, sabe? E a Índia tendo, sei lá, 1 milhão de deuses diferentes, não sabe? E isso me chocou, assim, muito. O monoteísmo parece que é algo natural pra gente aqui no Brasil, né? Parece. As pessoas não sabem a quantidade de deuses que existe, deuses antigos, deuses novos. Existem povos que cultuam deuses antigos, que cultuam também deuses novos, que evocam. Eu no Egito vi pessoas fazendo culto para Ísis. Eu vi isso, ninguém me contou, sabe? Pedindo casamento para uma imagem de Ísis. Eu perguntei, o que está acontecendo aqui? Aí o rapaz falou que estava comigo. O guia, lá no Egito também tive guia. No Egito eu fui logo depois da Revolução, que depois o Mubarak, eu precisei também ter um guia, porque o exército também estava controlando o país. Aí ela está pedindo casamento. Eu falei, pô, mas é para Ísis? Ela falou, está pedindo casamento para Ísis. Aí eu falei, meu Deus, isso é um choque. Explica quem é Ísis. Pois é, Ísis é uma deusa egípcia, né? A deusa mais importante, a deusa mãe, né? Então eles estavam a pessoa pedindo uma mulher, sabe, pedindo um marido para Ísis. E se você conta isso, é assim, uma coisa surreal, né, cara? Mas verdade, absoluta verdade. Acho que aqui no Brasil só as religiões afros, né? Afro, de matriz africana, tem isso de vários deuses, né? Eu não sei se são deuses, né? Eu não sei se os orixás são considerados deuses, né? Acho que são entidades, né? E de que forma se relacionam com o divino, eu não sei exatamente, porque eu não entendo muito bem dessas religiões de matriz africana, mas existem a relação dela com os santos católicos, inclusive, talvez pela possibilidade, esse sincretismo, uma forma de poder cultuar seus ídolos sem agredir a Igreja Católica, sem precisar bater de frente, né, com a igreja, né? Então assimilavam um orixá aqui com um santo, diziam que era a mesma coisa, de uma forma de ter sua liberdade de cultuar os seus deuses, né? Bom, a gente combinou que não falaria sobre geopolítica nessa entrevista, mas todos os países que você me listou são do sul global. Por que esse interesse? Olha, é porque nesses países estão o mundo nasceu nesses países, né? A história da humanidade advém daí, né? Advém dos sumérios, os acadianos, assírios, caldeus, babilônicos, persas, egípcios, fenícios. Então essa região aí é o berço da civilização. Então, assim, eu gosto muito de conhecer essas origens, né? A partir a escrita desenvolver. Na verdade, hoje, modernamente, já se consideram as pinturas rupestres como escrita também, né? Aquilo, não dá pra gente dizer que aquilo não é escrita, né? Que aquele touro pintado aqui das cavernas de Lascaux e Altamira, que aquilo não é escrita, né? Ou que a capivara aqui na Serra da Capivara não seja uma escrita. Isso também é uma forma de escrita, né? Mas a escrita da forma tradicional, como nós conhecemos, que dá início à chamada história, né? Vamos dizer assim, a partir do ano 4000, aproximadamente 5000 antes da Era Comum,
Quando eu falo era comum, eu falo antes de Cristo, né? A mesma coisa. Nós, historiadores, gostamos mais de falar antes da era comum, porque existem religiões que não são cristãs, né? Então, quando a gente fala antes de Cristo, depois a gente traz muito para o cristianismo, né? Então, eu acho mais apropriado falarmos antes da era comum. Então, nesses locais foi onde surge realmente, onde a população sai do seu ambiente de caçador-coletor e se torna sedentária, né? Isso para alguns é até um problema, né? Porque enquanto a população caçava, pescava e colhia para sobreviver, existia um controle populacional, né? A partir do momento que ela vai começar a criar animais, começar a plantar, ela meio que se desequilibra, né? Então as pessoas começam a viver mais, né? As populações começam a aumentar, e aí começam a aparecer os conflitos por território, conflitos por alimentação. Então para alguns, isso aí é o início do conflito da humanidade, advém daí, né? Quando o homem deixa de ser um caçador-coletor e se torna um homem sedentário, né? E isso vai acontecer exatamente nessa região, né? Do Oriente, no Crescente Fértil, nessa região do Oriente. Trazendo para o nosso tempo agora, esse problema ele está tão alarmante que eu li uma notícia que no Japão já estão vendendo mais fraldas geriátricas do que fraldas para bebê. É possível, a população está envelhecendo. No Brasil ela já está envelhecendo muito mais, né? Ninguém quer ter filho hoje em dia. Ninguém quer ter filho, né? Ninguém quer ter filho, consideram que filho é um problema. Caro. É caro, né? Manter um filho em colégio, manter um filho na sociedade é caro, dispendioso, problemático. Então a população vem envelhecendo muito, né? Mas nos países muçulmanos não, né? Você viu muitas crianças? Vi muitas famílias numerosas? Vi famílias numerosas, realmente é diferente. Isso é um fato realmente que é verdade. No Oriente, aparentemente, eu não tenho os dados estatísticos disso, mas parece que as populações são de uma faixa etária menor, né? Menor do que no Ocidente. E você acha que isso é por quê? Por causa de valores, a noção de família? Pode ser. Não dá pra gente dizer, né? Exatamente, porque isso faz parte da cultura do país, né? Então a propriedade para falar sobre isso é do país, né? É daquela região. Mas pode ser que seja isso, pode ser que os valores de família sejam diferentes. Mas não dá pra gente falar isso absolutamente com certeza. Se é por isso, ou se o modo de vida aqui no Ocidente é mais caro, mais complicado, mais problemático, enfim, não sei dizer exatamente. Nelson, às vezes eu viajo para alguns países diferentes também e eu tenho a impressão de que o tempo passa de uma maneira diferente. Às vezes é um pouco mais lento. Você também teve essa impressão? Tive essa impressão. Inclusive comentei com a minha família que existia o momento do chá, por exemplo. Eu nunca fui de tomar chá, nem gostava muito de chá. Mas assim, quando a gente viajava, meu motorista e meu guia, eles paravam para tomar chá várias vezes. E como eu estava no tempo deles, eu falei, putz, vou parar para tomar chá também. E aí eles sentam, sem pressa, sabe? Pode ser o lugar mais simples do mundo, uma beira de estrada, pode ser num restaurante chique, pode ser onde for. Senta, pede o chá, conversa, pressa zero de ir embora, sabe? Às vezes eu tava louco para terminar uma visita, porque eu tinha outra para ver e o sol tá se pondo, porque o dia eu fui quase no inverno, então o dia não era tão longo e o rapaz lá, numa pressa zero de ir embora, sabe? Pressa zero, sentado lá na lojinha comprando. Nem eu queria comprar, não, eu vou comprar no último dia. A gente tem que trazer os presentes, né? Mas eu deixo sempre o último dia, infelizmente, isso aí é uma loucura. E ele lá comprando doce, comprando cordão, comprando lembrancinha, pressa zero de ir embora. Isso é perceptível, isso é claríssimo, a tranquilidade, a calma. Eu achei isso, é verdade. Quais foram os presentes que você trouxe do Irã? Trouxe perfumes, porque os perfumes iranianos são perfumes famosos. Trouxe muita coisa de maquiagem. Trouxe echarpes, né? Trouxe doces. Trouxe muito pistache, que é o pistache iraniano, é o melhor pistache do mundo, né? Vamos dizer assim, né? É o carro-chefe. Eu acho que eu comprei pistache iraniano em todo lugar do Oriente que eu fui, até na Síria eu comprei pistache iraniano. Pistache iraniano. Trouxe muito pistache. E trouxe uns biscoitos, também à base de pistache, alguns doces. Basicamente isso. Você me falou que estudou os valores do xiismo. Quais valores você poderia trazer aqui pra gente? Não, o que eu estudei mais foi a diferença do que vem a ser xiita e do que vem a ser sunita, né? Isso era uma coisa que me
me deixava assim... Porque a gente no Ocidente sempre foi vendido de que o xiita é o mal e o sunita era o bom do Islã, não é verdade? Xiita é até usado como radical. Exatamente, o xiita é como radical. E não é nada disso, né, cara? É apenas a origem, né? A origem, né? O xiismo vai acreditar que o quarto califa, que é o Ali, né, que é genro de Maomé, né, casado com Fátima, filha de Maomé, é o preferido de Maomé para seguir a linhagem do Islã, para ser o sucessor. É o problema sucessório, né? Seriam os imãs xiitas seriam os indicados por Deus, né? Por Alá, né? E os sunitas seriam os indicados por uma eleição, pelo povo ou pelos próprios religiosos, enfim. E daí surge esse impasse, e parece, pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu conversei, que Maomé não decide isso muito bem, né? Ele não decide muito bem, né? Eu não sei o que acontece, por que ele não decide quem vai ser esse próximo sucessor dele. Então os xiitas consideram que Ali é esse sucessor. E os 12 imãs, que Ali, Hussein, Hussam, os filhos de Ali, né, que seriam os próprios sucessores, que todos vão morrer, né, cara? Todos estão ali, vão morrer. Uns estão em Kufa, outros estão em Kerbala. A Batalha de Kerbala é uma batalha muito importante na história do Irã, né, onde o Hussein é morto, né, e a visita religiosa a Kerbala, que hoje fica no Iraque, é talvez a festa religiosa mais importante, né, do Irã, do povo iraniano, né? Eu não visitei Mashhad, que é a cidade mais importante, onde está o 8º imã, né? O imã Reza está sepultado, mas visitei Qom, né? Onde está Fátima, um parente de algum dos imãs. Visitei alguns mausoléus de parentes também do 8º imã, do imã Reza, enfim. E percebi que essa ideia de xiismo e sunismo, ela é uma coisa... não é nada complexo, entendeu? É só uma forma de você saber quem foi o sucessor, quem você acredita que está na linha sucessória de Maomé. Uma das coisas que eu achei interessante é que os xiitas consideram que os omíadas são usurpadores, né? Eles não consideram que os omíadas, né, que é o califado que vem após o Rashidun, sejam os verdadeiros seguidores do Islã, né? Eles acham que os omíadas vão ser usurpadores dessa linhagem, né? Os abássidas que vêm depois não, mas os omíadas principalmente, tanto que os omíadas são as pessoas que vão matar esses líderes religiosos que o xiismo considera que são os verdadeiros descendentes e que vão dar prosseguimento ao islamismo após a morte do profeta Maomé. Então, assim como eles consideram, por exemplo, que os partas não são uma linhagem tradicional de iraniana, seriam povos do Nordeste, povos que teriam vindo do Turcomenistão, então eles não consideram esses povos como persas legítimos. Então, persas para os iranianos são os aquemênidas, a linhagem de Dario, a linhagem de Ciro, né, de Xerxes, e depois os sassânidas, né? Vai dar um salto muito grande. Esse intervalo entre os seleucidas de Alexandre e os partas, que vão vir um pouquinho depois, não seriam persas, seriam povos usurpadores. E ela vai voltar a ser persa com os sassânidas, depois de Cristo, no ano 224, que vai até a chegada do Islã em 651, quando o Islã entra e aí derruba essa dinastia sassânida e vai ser instalado esse modelo no Irã, que continua até hoje. Você acha que se você não tivesse esse conhecimento, essa fome e sede que eu vejo que você tem de conhecimento e principalmente de história, você aproveitaria tanto as suas viagens? De jeito nenhum. Não? Para mim não serve. Pode servir para todo mundo. Para mim não serve. Eu preciso dessa alimentação. Eu preciso desse conhecimento prévio. Mas como eu disse a você, acho super válido quem vai para ir à praia. Não tá nem aí para nada, sabe? Tem gente que prefere trocar uma viagem cultural por uma viagem de lazer. É válido, quem cara. Quer tirar uma selfie com o Mickey. Se você quer bater, como eu te falei, quer bater uma selfie com a mão, que é coisa mais louca que bater uma selfie com a Mona Lisa? Mas as pessoas batem, as pessoas podem fazer isso, sabe? Elas podem fazer isso. Elas não precisam saber nada, só tá ali para se divertir. Para isso sair da sua rotina, às vezes estão cansadas, às vezes não precisam se distrair. O que precisa ver é um turismo consciente, né? Isso é uma coisa que precisa ver, é um turismo educado, um turismo não predatório, como a gente vê aí nas praias, como a gente vê em alguns locais de visitação em massa, né? Isso realmente precisa ser controlado. Se você visita o Cristo do Rio de Janeiro aqui, por exemplo, o Cristo Redentor, não existe controle.
quem está na fila sobe. Sobe todo mundo, não quer saber. É 1 milhão de pessoas lá em cima, uma confusão danada, as pessoas não têm direito de espaço nenhum, é tudo cheio. Então isso precisa ser controlado. Não é proibido, não sou contra que se proíba nada, mas só controlado, para que não se deprede, entendeu? Para que não seja destruído, entendeu? Isso é um controle que tem que ser feito nos moldes dos estudos de turismo no país, entendeu? Nelson, quero te agradecer imensamente. Então, vou contar uma coisa engraçada antes da nossa gravação. O Nelson falou que até raspa o cabelo, que não quer perder tempo lavando o cabelo, mas... Não, lavando, não, penteando. Lavando e penteando o cabelo. Lavando eu lavo, eu não tenho que perder tempo penteando. Secando, quem sabe, nada né? disso. E você nos deu aqui 1 hora do seu tempo precioso. Eu quero te agradecer. O carinho que você teve comigo, com a Ressala e com a nossa audiência. E volte quando quiser. Eu conversei com o Nelson Lopes Queiroz, viajante experimental, estudante de arqueologia, amante do Irã, também graduado em turismo. O seu currículo é enorme. Obrigada. Muito obrigado, Milena. Muito obrigado. Foi um prazer.